Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco o que é o casamento com efeito civil. Na verdade, o nome correto é casamento religioso com efeito civil. E ele se baseia numa lei de registros públicos de 31 de dezembro de 1973, que permite a um líder eclesiástico, que tem um cargo eclesiástico, fazer uma cerimônia e ela ser registrada civilmente, ela ter valor legal. Então, como que funciona? Os noivos preenchem um formulário. Como que a gente trabalha? Eu vou explicar para vocês, para ficar bem claro. Os noivos preenchem um formulário e desse formulário nós vamos montar um requerimento. Esse requerimento vai para o cartório através dos próprios noivos. Os noivos vão levar esse requerimento junto com alguns documentos que são exigidos. Então, que documentos? RG, CPF, comprovante de residência de cada um, e também a certidão atualizada de nascimento ou de casamento com averbação de divórcio, né? Então, a gente também faz casamento de divorciados, então essa condição às vezes existe. Então, na verdade, os noivos têm que estar livres e desimpedidos e essa certidão, ela vai ter uma validade de 90 dias. Então, normalmente, a gente acompanha esses prazos e orienta os noivos a tirarem essa certidão mais próximo ao casamento, mais próximo ao momento de dar entrada no processo de casamento. Então, eles vão, alguns cartórios agendam, alguns cartórios você chega lá e você já faz isso. Então, você vai com esses documentos e leva 2 testemunhas, tem que ser maiores de 18 anos. A lei diz que não pode ser pai e mãe, porque podem ser suspeitos de estar obrigando os noivos a casarem. Mas alguns cartórios também não fazem essa restrição. Então, 2 pessoas maiores têm que se informar. Por isso, a gente sempre orienta, olha, entre em contato com o cartório mais próximo da sua residência, não é da festa, é o cartório mais próximo da sua residência. Entre em contato e veja quais são as orientações, né? Porque basicamente é isso que a gente está passando. Mas é importante ver se tem algum detalhe, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás se exigia até 60 dias antes para fazer isso, um casamento com efeito civil, né, no local da cerimônia. E uns 90 dias antes para fazer em cartório. Por quê? Porque no cartório você depende do espaço e da disponibilidade do camarada de lá, né? E aí, no local da cerimônia, você já contratou a pessoa que vai fazer a cerimônia, então você sabe que ela vai estar disponível naquele dia. Então, o tempo é mais curto para dar entrada. Então, existe uma lei que fala, não sei o número da lei agora para passar, que fala em 5 dias úteis para dar entrada no mínimo. Só que a gente orienta a dar a entrada com pelo menos um mês antes. Por quê? Porque às vezes falta algum documento na hora, tem alguma divergência. Já aconteceu do noivo vai dar entrada, descobre que tem um erro na certidão de nascimento dele, que ele não tinha prestado atenção. Então é muito importante não deixar para fazer nada em cima da hora. Então aí vai lá, dá entrada no cartório, né? Leva o nosso requerimento, leva os documentos conforme eu expliquei, e aí o cartório vai dar um prazo para retirar o que eles chamam de certidão de habilitação. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, como que é a forma do documento, ó. Ele é em papel moeda e ele vai lá falar todos os dados dos noivos, dos pais dos noivos, onde vai ser a cerimônia, quem vai celebrar, ok? E a data do... Não, aí ele fala que aquela certidão de habilitação tem 90 dias de validade. Tudo tem 90 dias, né? E aí, então, o casamento tem que ser feito nesse período. Então, por isso que também a gente acompanha os prazos, orienta direitinho como que tem que fazer. Então, aí acontece a cerimônia no local do casamento. No local do casamento. E aí, então, vocês vão preencher os documentos na hora da cerimônia. Preencher não, assinar. Preenchidos eles já estão. Às vezes, o cartório manda o termo de casamento religioso com efeito civil pronto, só para colocar os dados das testemunhas e a assinatura dos noivos, né? Mas muitas das vezes somos nós que produzimos o termo, mas de qualquer forma, no dia do casamento, no dia da cerimônia, os noivos assinam, os padrinhos, as 2 testemunhas assinam, alguns cartórios de interior pedem 4 testemunhas, é raro, mas também tem. E finalmente o celebrante assina. O celebrante que tem que ter um cargo eclesiástico, que tem que ter uma instituição por trás, né? Então, a gente tem uma instituição que ela tá em dia, né? Tem que estar ativa, tem que estar em dia.
Às vezes os cartórios exigem até que a gente apresente as documentações referentes à instituição. Então, aí assina esse termo, e esse termo, ele vai ter que ser levado ao cartório em até a data da habilitação, né? 90 dias após a data que eles colocaram lá na habilitação. Então, o cartório vai expedir a certidão definitiva. Então, às vezes os cartórios expedem a certidão no mesmo dia. Alguns cartórios pedem 2 dias úteis, 3 dias úteis, mas ok. Quando vocês pegarem a certidão de casamento, ela vai estar também naquele modelo de papel moeda, né? E vai estar lá escrito que vocês casaram no dia X. E o dia X é o dia da cerimônia, porque ela tem o efeito civil, ok? Então, o valor desse tipo de cerimônia, né, no cartório, quando você vamos pensar, o casamento civil. O casamento civil, quando você vai no cartório, vai até lá, hoje está mais ou menos custando R$580. Você faz com um pouco mais de antecedência, porque você vai usar o espaço, vai usar a pessoa de lá. Aí tem o casamento em diligência, que vai sair um juiz de paz do cartório mais próximo, não é o mais próximo da sua residência, você vai dar entrada lá. Então, por exemplo, você mora em Santana, vai dar entrada em Santana. E aí, você vai casar em Mariporã, eles vão acionar um juiz de paz lá de Mariporã, que é mais próximo ao local do casamento. E aí, então, eles levam o livro do cartório, levam a certidão de casamento e já entregam na hora. Essa é a diferença, né? Só que essa pessoa, ela não faz a cerimônia. Ele vai fazer a leitura da habilitação, vai pegar as assinaturas, às vezes vai fazer o momento do sim, né? E a troca das alianças, provavelmente. E não tem um rito, não tem toda a dinâmica, né? De uma cerimônia de casamento. Eles fazem a parte civil. Então, em termos de valor, uma cerimônia com efeitos, uma cerimônia civil no cartório, ela deve estar hoje mais ou menos em torno de R$580. A com efeito civil, também. Aqui usa um celebrante, né? Que tem uma instituição por trás, também está mais ou menos nesse valor. Aí, e a em diligência, eu acho que a partida dela deve estar em torno de uns R$2.000. Levando em consideração que se você vai pegar um juiz de paz de outro cartório, tem uma taxa a mais, né? Por causa da questão de estar usando um outro cartório. Então, se a gente observar, o valor de uma cerimônia no cartório é o mesmo de uma cerimônia com efeito civil. Aí, que vantagem Maria leva, né? Que a gente costuma falar. Então, o cartório, quando você faz a cerimônia no local, quando você faz o civil no local da cerimônia, né? Então, o que vai acontecer? Você vai usar o mesmo fotógrafo, a noiva já tá com a mesma roupa, né? Não vai usar 2 roupas, o mesmo penteado, a mesma maquiagem. E às vezes tem aquele negócio da gente convidar os padrinhos, né, para um almoço no dia do casamento civil. Então são gastos indiretos, né, que acaba ficando onerando. Então, particularmente falando, 90% dos casamentos que nós fazemos são com efeito civil. 90%. Tá bom? Então, não sei se ficou alguma dúvida. Qualquer coisa vocês podem perguntar.